Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos na casa do Senhor, mais uma vez reunidos. E eu gostaria de hoje estudar com os irmãos uma parte do capítulo 10 de Hebreus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Peço que os irmãos e amigos, visitantes, fiquem em pé, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 39. A Bíblia nos diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Muito bom, né, esse texto, né? Vocês gostaram desse versículo? Isso aqui é um versículo muito bom para nós. E se algum dia você passou por esse capítulo e você teve uma dúvida, eu quero que nessa noite a gente não tenha dúvida sobre o meio do texto que eu vou pegar hoje com os irmãos, porque realmente nós estaremos diante de um texto difícil nas Escrituras, tá bom? Mas nós, irmãos, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Obrigado, meu Senhor Deus, pela noite que o Senhor nos dá juntos aqui em Vila São José, ó Pai. Obrigado pelos teus servos reunidos mais uma vez. Obrigado por amigos nossos que estão com a gente, ó Pai, irmãos em Cristo que vieram te cultuar junto com a nossa igreja. E eu clamo que o Senhor nos abençoe nesse momento de culto, para que nós possamos aprender da tua palavra, ó Pai eterno. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, tanto na exposição quanto no aprendizado. O Senhor nos conduz a glorificar o teu nome. Nós te clamamos pelos irmãos que estão longe, ó Pai, viajando, visitando os seus familiares. Clamo que os teus servos possam dar testemunho, ó Pai, do Senhor Jesus. Peço também, ó Deus eterno, que o Senhor os proteja de todo o mal, e clamo pelos seus familiares também. Deus, abençoe as nossas vidas e nos use sempre para a tua glória, onde quer que a gente esteja, reunido no culto público, ou junto com outros irmãos ou outras pessoas em um outro lugar. Pai eterno, muito obrigado pelo ano de 2019. Nos ajude a ter um ano de 2020 como aqueles que vão conservar as suas almas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. O nome do livro, né? A Carta aos Hebreus. Então, a gente vai ler a Carta aos Hebreus, a gente tem que lembrar que essa carta foi escrita para este grupo de cristãos. Então, é assim, irmãos, a gente precisa tomar uma decisão, porque é muito difícil saber algumas coisas sobre Hebreus, né? Imagine, o próprio autor, o escritor da carta, né? Na minha Bíblia está escrito assim: Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Assim, acima do capítulo 1 está escrito isso na minha Bíblia. Mas a gente é bem difícil saber se realmente foi Paulo que escreveu. É uma discussão muito que não chega a lugar algum, né? Por isso que, imagina, eu sou um daqueles que eu prefiro não falar mais que a carta foi escrita aos Hebreus. Antes eu falava, mas hoje em dia os irmãos percebem que eu falo o autor de Hebreus, que é difícil. O público também é difícil. Quem foi o público-alvo desse homem que escreve essas coisas? Porque é assim: ele escreveu apenas ao grupo de cristãos que são chamados de judeus no Novo Testamento, ou ele escreve apenas ao grupo chamado helenista, que também são judeus, ou ele escreve aos dois grupos. É uma coisa difícil da gente saber, certo? É muito difícil isso daí. Então, por exemplo, eu vou ler a carta aos Hebreus, irmãos, de verdade, eu já começo a leitura pensando que está falando tanto aqueles que são chamados de hebreus mesmo, de judeus, quanto aqueles que são chamados de helenistas. Eu prefiro pensar assim, que daí é mais fácil a minha leitura, e eu digo até mais fácil até para eu pregar.
aqui para os irmãos. Mas a gente precisa lembrar disso, que a gente vai ter coisas daqui a pouco, que a gente vai se deparar com coisas que só faziam mais sentido se realmente um judeu lesse. Se fosse simplesmente um gentil lendo, um cristão que não era judeu, ele tinha que aprender primeiro. Mas um hebreu, né, sendo ele helenista ou judeu mesmo, né, que não tinha cultura grega, aí ele já tinha o contato com isso de alguma forma. Muito bem. Dito isto, então agora a gente, para entender bem, porque aqui é o final do capítulo, né? Nós, porém, somos daqueles que... não somos daquele, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E o que eu quero já afirmar aos irmãos, aos nossos amigos que estão nos visitando hoje, irmãos em Cristo, alguns, nós já estamos prontos. Já estamos prontos. Quando você passar por esse capítulo, quando alguém fizer uma pergunta a você sobre esse capítulo, que é a pergunta que mais é feita quando se depara aqui, perdemos a salvação ou não? O que eu quero dizer aos irmãos, desde já, crente, uma vez crente, redimido pelo sangue de Cristo, a habitação do Santo Espírito, irmãos, pode acontecer da gente falhar, pode acontecer da gente pecar, pode acontecer de um período passar longe dos caminhos, nós sabemos que isso tudo é possível, mas nós não perdemos a nossa salvação. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos daqueles que creem para isso. Nós já estamos prontos. Tá bom? Então, vamos lá. Nós precisamos ir para o verso 19 agora. E eu vou ler um pedaço grande aos irmãos. Bom, verso 19 do capítulo 10. Veja como o capítulo termina no verso 39. E veja como essa parte inicia. Tendo, pois, irmãos, verso 19, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote, sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, preste atenção, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, é nítido pelo texto que nós estamos em um novo caminho. O nome que a gente dá a isso é realmente conversão. Eu brinco com os irmãos que eu gosto da ideia de virar crente. Hoje em dia não se vira mais crente, é uma pena, né? Hoje em dia a expressão é outra, mas quando eu era criança, as pessoas falavam que a gente tinha virado crente, né? Porque hoje as pessoas nem parece que se transformaram, né? Hoje demora um pouco mais para a percepção. Antigamente era assim, irmãos. Antigamente alguém virava crente e ele mudava seu modo de vestir. Hoje você pode ver, nós nos vestimos iguais a todos aí na rua. Não tem... As pessoas andavam com Bíblia. De vez em quando as pessoas chegam nas igrejas hoje, a Bíblia está no celular, não precisa mais mostrar. As pessoas tiravam o sarro da gente quando a gente passava com a Bíblia debaixo do braço. A gente vinha... A gente encontrava um amigo da escola, a gente ainda era jovenzinho, né? Não tinha aquela firmeza ainda. Lá vem nosso amigo da escola, a gente com a Bíblia debaixo do braço, ele tirava sarro da gente. Era assim, quando a gente era criança aqui. A gente virava crente. Eu gosto dessa ideia de virar crente, né? Porque isso nunca saiu da minha cabeça. Porque você está indo por um caminho e você vai para o outro. Você virou. Eu gostava disso. Mas parece que as coisas mudam, mas não tem problema, a gente gosta de ser nostálgico, tá certo? É isso mesmo? Gosta de ser nostálgico, é bacana a gente pensar no passado. Então, aqui a gente está vendo o que é um caminho novo, irmãos.
A Bíblia está dizendo para nós: tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho. Não é à toa que um dos eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque é um novo e vivo caminho, nós estamos nele. Agora, pense no hebreu lendo isso. Veja que coisa extraordinária Cristo nos proporcionou. Porque a Bíblia está dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário. Vamos entender direito isso daqui. Capítulo 9, vamos lá estudar um pouquinho? Capítulo 9. Olha só. A gente tem que ter ousadia, não é? De estar diante do Senhor, de entrar no santuário. Capítulo 9, verso 1. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino. É a primeira aliança, tá bom, irmãos? E um santuário, ó, a Bíblia diz o quê? Terrestre. Irmãos, esse santuário existe hoje? Não. Então, peraí. Como é que nós podemos ter ousadia de entrar no santuário, se o santuário que a Bíblia está falando no verso 9, terrestre, não existe mais? Não é bacana isso? Então, bem rápido, vamos só lembrar. O santuário hoje é a própria presença do Senhor. Entenda isso daqui. Verso 2. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia, olha o que havia no primeiro. Ó, na primeira parte, né? O candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário. Ótimo. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Então existiam duas partes no templo, né, no santuário terrestre. A primeira parte é onde estava o candelabro, os pães, tá bom? A mesa, tá bom? Aí na segunda parte, chamada Santo dos Santos, continue o texto comigo, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, e que em que estava um vaso de ouro que continha o quê? O maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então são dois cômodos, tá? O segundo é chamado de Santo dos Santos. Mas no segundo, o que separava o primeiro do segundo? Olha só o verso 3, mais depois do segundo véu. Muito bem, vá de novo para o capítulo 10, verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está vendo a diferença entre a primeira e a segunda aliança? Entre antes de Cristo vir e morrer por nós e depois de Cristo vir e morrer por nós? Isto daqui, eu vou ler mais um pouco daqui a pouco. Nós estamos lendo o capítulo 9, só quem tinha contato com isso era um grupo especial, que preparou a vinda do Messias. Agora que Cristo veio, é para todos nós, e nós estamos diante de Deus em todos os momentos. E a Bíblia fala com ousadia, só tome cuidado para não menosprezar a presença do Senhor, é só isso. Ousadia porque você tem o direito de estar lá. Vamos continuar. Bom, deixe-me ver, estou no verso 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue. Volto para os versos 19 e 20, vamos lá? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Verso 20 diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aí, verso 7 do capítulo 9, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si
mesmo e pelas culpas do povo. Vou parar aqui, tá? Vou parar aqui. Muito bem. Estamos agora realmente diante de um novo caminho. Anteriormente, aqueles que serviam ao Senhor poderiam, por meio de um homem, ter os seus pecados, né, de alguma forma. Não é assim, irmãos. Não que o sacrifício daquele animal ele perdoava. Não, era a fé das pessoas, a fé no Messias, a fé no que Deus tinha mandado fazer, que fazia com que as pessoas fossem perdoadas. Mas tinha o rito. E o rito era, uma vez por ano, uma pessoa entrando no Santo dos Santos. O véu, entrava uma pessoa especial no Santo dos Santos. Uma parte, né, um grupo, na tradição diz que ele entrava até amarrado, porque se ele morre, ninguém pode entrar lá. E se ninguém pode entrar lá e Deus não aceitar, tem que puxar. Por isso que a Bíblia fala sobre sua roupa, cheia de sininhos. Enquanto ele fazia as coisas, o barulho, ele estava vivo. Mas se o barulho para durante muito tempo e Deus não aceitou, puxa o homem de lá. Isso não está na Bíblia, mas é o que alguns dizem sobre a entrada do sumo sacerdote. É assim, ninguém sabia o nome de Deus, a não ser alguns poucos. Então imagine que nós somos desse grupo de sumos sacerdotes. Ai, desculpa, esqueci seu nome. Vitor. Nós somos desse grupo de sumos sacerdotes. Eu sou um homem que já entrei lá e sei o nome. Você não é. Você ainda não sabe o nome. Ninguém sabe, poucos sabiam. Então você era sorteado. Imagine o que acontecia no seu coração. Porque você ia chegar para mim e falar assim: Neil, qual é o nome que eu tenho que falar lá dentro? Rapaz, isso me enche de uma coisa, irmãos. Porque a gente não sabe o nome de Deus hoje, porque o templo parou o sacrifício durante 70 anos de cativeiro. As pessoas morreram, não podia falar o nome de Deus, só quem entrava lá. Entende como são as coisas? Então, o que Cristo faz por um hebreu? Hoje não é necessário mais. Você está diante de Deus sempre. Você está diante de Deus sempre. Então, por exemplo, né, algumas vezes eu ouvi: Senhor, puxa, eu esqueço meu lenço toda vez, né? E o Senhor sempre traz papel. Obrigado, hein? Rapaz. Obrigado, irmão. Bom, eu estava onde mesmo? No nome? De Deus sempre. Isso, obrigado. Nós estamos diante do Senhor Deus sempre. Sempre com ousadia. Lembrando que essa ousadia não é nenhum tipo de desrespeito. Não é tratar Deus de qualquer jeito. O nosso Deus é um Deus soberano. Um Deus poderoso. Bom, e a gente está aqui porque Cristo um dia morre por nós. Muito bem. Quando eu falo com os irmãos sobre essa ousadia de entrar aqui, né, na presença do Senhor, de vez em quando eu ouvi alguém orar assim: Senhor, pedimos permissão para entrar na tua presença. Aí eu já não digo amém mais na oração. Quando a pessoa começa a oração dizendo: pedimos permissão para entrar na tua presença, eu falo: meu Pai, me perdoa. Me perdoa porque já não dá mais. Não, nós sempre estamos na presença do Senhor. Um dos aspectos do relacionamento entre nós e Deus é que Ele é nosso Pai e nós somos os seus filhos. Sempre digo isso aqui na igreja. Né? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma irmã que me disse que escuta as mensagens em Vila São José, né? Durante a semana, passando roupa. Ela sempre fala: vou passar roupa, aí eu escuto as mensagens. Ela tem uma filhinha, sabe? Eu fico imaginando né? A filhinha dela chegando da escola, o pirueiro buzinando, talvez. Pam, pam. Aí lá vem ela. Como é que ela sai de dentro da casa dela? A filha chegou em casa. Como é que ela faz? Feliz, vai lá na porta. Não é? É assim que a gente faz. Aí a mocinha olha para ela e fica no portão. É assim? Eu brinco com vocês sempre disso. O que a filhinha dela faz? Corre para o braço da mãe. Entra na casa rapidamente.
pega a mochila da escola, joga no sofá e pergunta: mãe, tem alguma coisa para comer? E entra, não é? Aí a mãe ainda não preparou nada, ela abre o negócio: posso comer essa bolacha? É isso que um filho faz, porque está na presença do pai. Entende? Intimidade. A gente pode fazer isso com Deus, sempre lembrando, porque também quando sua mãe fala com você um pouco mais brava, você abaixa sua cabeça, não é? Não é isso? É o relacionamento entre pai e filho. Agora vamos lá. Nós podemos isto por nós mesmos? Aí é que está. O texto é claro, irmãos. É óbvio que a gente não pode por nós mesmos. Nós só podemos isso que nós estamos conversando agora, de estar diante de Deus com ousadia, andando realmente num novo caminho. A Bíblia está falando até vivo caminho, é por Cristo, pelo que Ele fez, pelo que Ele é. É por isso que a gente pode entrar com ousadia na presença do Senhor, andar com ousadia na presença do Senhor. É por causa disso. Perceba só quem é Jesus. Jesus é aquele que nos faz entrar no santuário pelo seu sangue. Verso 19. Jesus é aquele que nos consagra pela sua carne. Verso 20. E no verso 21, que a gente não leu novamente ainda, a gente tem que lembrar: e sendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. Irmãos, é assim. O que é um sacerdote? Vamos lembrar? Sacerdote é um homem tirado dentre os homens para representar os homens perante Deus. É assim. O sacerdote faz algumas coisas para que todo o povo não precise fazer. Ele faz pelo povo. Então, imagine, ele cuida do templo. Lembra disso? Ele faz os sacrifícios. Tá joia? Ele, por exemplo, imagina, quando uma casa estava com alguma doença, por exemplo, lepra, ele ia lá e via se era lepra mesmo. A pessoa também. Ele examinava as pessoas, era o sacerdote que fazia isso. Só que os sacerdotes, eles morriam, não é? E aí tinham que vir outros, e outros, e outros, e outros. E agora, o Senhor Jesus, Ele é o sacerdote. E além de ser o sacerdote, Ele é o próprio sacrifício. Nenhum sacerdote poderia fazer isso por nós, porque todos eles morreram em pecado. Nós olhamos para nós, aqui, nós que nos conhecemos há muito tempo, sabemos que nós estamos morrendo. Se Cristo não voltar antes da nossa morte, irmãos, não existe outro caminho que não seja a morte. E os sacerdotes morreram, mas Cristo era Deus. Cristo hoje é Deus. Cristo, antes de ter vindo, foi Deus. Cristo, durante o caminho, a sua caminhada na terra, foi Deus também. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E por causa disso, o seu sacrifício é único, é perfeito e é eterno. Esse é o sacrifício de Cristo. Então ele é o sacerdote, de uma vez por todas. Ele é o sacrifício, de uma vez por todas. Os judeus não percebem que 2000 anos, praticamente, sem o templo, 2000 anos, irmãos, na década de 70 do primeiro século, o templo foi destruído. Nós estamos em 2020, tudo bem, 2019, né? Quase 2020. Então são 1950 anos. Isso, sem templo, sem sacrifícios. Eles não perceberam que o Messias já veio e não precisa mais. Eles não percebem isso, eles não creem nisso. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Nós cremos em Cristo. Mas por isso que temos que ficar firmes, crendo no seu sacrifício como único, perfeito e eterno. Esse é o sacrifício que nos resgata de tudo isso. Então, veja, a nossa condição aos olhos do Senhor Deus mudou, e a nossa condição aos olhos da igreja também mudou. Então é assim, por exemplo, o Denis está com a gente hoje. O Denis foi membro dessa igreja. Hoje ele é membro de outra igreja. Os direitos que nós tínhamos sobre o Denis, como corpo local, hoje nós não temos mais. Então, por exemplo, nossa igreja toma ceia só os membros da igreja. Se o Denis chegar aqui, ele não toma ceia com a gente.
Então é assim, a condição muda em relação a Deus e em relação à igreja, ao corpo local que você faz parte. Comigo, por favor, verso 22, vamos lá. Então, depois de apresentar a nossa condição, a Bíblia fala: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós. A gente precisa disso aqui a cada dia da nossa vida, dessa pureza de consciência. E o que eu quero dizer, eu quero destacar, mais com isso, é que nós precisamos pensar na vida que a gente tem, e essa consciência tem que ser pura em tudo que a gente faz. Aí olha só, e o corpo lavado com água limpa. Isso aqui é batismo? Simboliza-se no batismo. Que a gente tem que lembrar que o judeu, não o hebreu, não é os hebreus que está sendo escrita a carta, eles tinham vários banhos rituais. Agora, o nosso batismo representa tudo isso, porque nós estamos com a consciência limpa. Não é o batismo aqui, o batismo. Mas o batismo representa isso. Quando, imagina, quem foi o último a ser batizado aqui? O último grupo? O Anderson. Então fui eu que te batizei, o pastor Viana, tanto faz. Fui eu. Quando a gente batizou o irmão em nome da Trindade, eu não tenho autoridade para isso. A autoridade é dada pela igreja, que foi dada por Cristo. Batiza o irmão, aquilo simboliza. Seu pai veio ver, sua mãe, não sei, alguém veio ver, assistir, simbolizou. Opa, morto, ressuscitado para Cristo. Água limpa, não aquela lá, porque aquela foi embora. E se a gente deixasse essa água aqui, ó, esta água aqui, ela ia apodrecer, não ia? A água apodrece, não apodrece? Entendeu como é que é? Simboliza, isso aqui não é o batismo. O batismo não salva. Não. Simboliza essa limpeza, por causa da nossa consciência. Então retenhamos firme, verso 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então está aí, irmãos. Essa é a condição do crente. Então quando alguém nos pergunta sobre a nossa fé, nós temos que também ter ousadia em falar isso. Nós temos que ter humildade em lembrarmos que somos pecadores. Somos pecadores. Mas por que é que nós podemos falar o que podemos? Por causa de Cristo. E o que nós falamos? Sobre uma consciência limpa, sobre não o corpo, não essa parte externa limpa, mas o interior limpo. Temos que falar isso. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. E a gente tem que confessar isso a todos. Essa que nós temos que fazer. A nossa condição diante de Deus mudou. O Senhor Deus olha para nós de forma diferente. Hoje nós verdadeiramente somos filhos. Por quê? Porque Ele nos adotou. A nossa condição diante da igreja também muda. Muda. Porque o verso 24 diz: consideremos-nos uns aos outros. É gostoso falarmos uns para os outros: eu te amo, sim ou não? Eu gosto de você. É bom estar com você. Porque eu insisto. Nós louvamos a Deus em todos os momentos da nossa vida. Por que a gente vem para a igreja? A gente vem para a igreja para ver um ao outro, irmão. E aí juntos, o culto público, nós adoramos a Deus juntos. É uma coisa legal, entendeu? Desculpa a gíria aí. É bacana estar junto. É corpo, planos juntos, coisas sendo feitas juntas. É isso. É aquele negócio. O pai do pastor Celso morreu. O que Vila São José faz? Ajuda. Morreu, o homem está em Minas, o pai morreu em Garça. O que a igreja batista tem que fazer? Nós juntos. Tem que mandar dinheiro para ele viajar. Ele é nosso missionário. Entende como é? A gente tem plano junto, a gente sabe que isso vai acontecer. Ninguém aqui está preocupado se ele conseguiu chegar lá. Ele conseguiu. E nós estamos nessa batalha com ele, para que a vida dele seja uma vida mais tranquila. A gente olha para cá, a gente fez mudanças aqui em algumas coisas, fizemos isso juntos. Nós estamos para consagrar um pastor em breve. Estamos fazendo isso juntos, estamos observando essa pessoa juntos. Entendeu? A nossa condição muda perante a gente. Porque daí eu brinco com o Denis, né? Ele é meu amigo. Ele não vai poder falar: ah não, o Ricardo não pode ser pastor aqui. Ué, quem perguntou alguma coisa para você? Eu estou brincando, você sabe. Ué, quem perguntou alguma coisa para você, meu querido? Você é de outra igreja, meu filho. Vá dar pitaco lá. Não é?
Entendeu? A condição muda, irmãos. Porque a gente deve considerar uns aos outros aqui. E a Bíblia diz para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É claro, não é? A gente fala, eu te amo, porque a gente quer que o amor cresça. Hoje perguntaram na casa dos homens, precisamos cumprir a lei? Aí qual foi a resposta? Você, fala logo. Hã? Não, mas, não, você que deu a resposta no versículo, agora está com medo de falar o que eu quero ouvir? Não estou gostando não de você, meu amigo. Não, mas o versículo fala sobre sobre o amor, isso. Você que respondeu. Ele sabe a resposta. Sei lá, ele está meio... Cadê a Sueli? Veio hoje? Aí, por favor, minha filha, fique perto dele para ver se anima o menino aí. Ué, é pelo amor, não lembra? Você mesmo deu a resposta de manhã. Desculpa aí, perdão, pensei que você ia falar logo. A gente estava em sintonia. Por isso que eu já perguntei para você, apontei. Mas você sabe. Ué, claro que a gente vai estimular o amor. Onde que se cumpre a lei? No amor ao próximo? É isso que a gente vai fazer. Só que, junto com isso, vem o verso 25. Aí tem gente que, se a gente falar qualquer coisinha, machuca o coraçãozinho. Mas o verso 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os. Ah, Neil, essa parte eu não gosto, o problema é seu. É crente, não é crente, não faz parte da igreja, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, não é para parar, e tanto mais, quanto vezes que se vai aproximando daquele dia. Essa é a condição do crente. É um ajudando o outro, é um brigando com o outro, assim, no bom sentido, tá bom? Não é coisa de ficar magoado um com o outro. É aquele negócio que acontece entre eu e o Celso de vez em quando. A gente pode ter uma discussãozinha, mas a gente se ama e tá tudo bem depois. É assim, é a nossa vida. Entendeu como é que é o negócio? Então a nossa condição mudou. Por quê? Porque Cristo nos salvou. Cristo fez isso por nós na cruz do Calvário. Muito bem. Mas aí nesse texto tem um versículo usado muitas vezes fora de contexto, na maioria das vezes é realmente fora de contexto, cabe aplicação em algumas coisas, só precisa tomar cuidado para não ser muito duro, que é o verso 31. O verso 31 é muito conhecido: horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivo, não é? Já lembra desse texto? Já ouviu esse versículo? Ou já leu? Isso é uma coisa, é bem difícil, irmãos. E aí eu queria só que a gente, nesse momento, a gente parasse só para eu falar uma coisa para você. Quando a gente chega nesse trecho aqui desse capítulo, do verso 26 até o 31, irmãos, nós estamos em um solo muito perigoso, muito perigoso. Então, assim, ele pode ser escorregadio, esse solo aqui. Esse solo, dependendo, irmãos, ele pode começar até a ser areia movediça, e aí a gente tem que tomar cuidado. Então, para a gente andar aqui em cima, a gente vai devagar, tá? Não na mensagem, não na explicação, mas devagar na nossa vida, para a gente entender direitinho isso daqui. Então eu vou ler agora essa segunda parte da mensagem, que é do verso 26 até o 31, tá? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A pessoa se assusta quando vê isso. Ué, se perde a salvação? Vamos continuar o texto. Mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É um texto, uma parte difícil da Bíblia, hein? Parte difícil, porque tem gente que vai pegar esse texto isoladamente e aí vai dizer que as pessoas perdem a salvação. Bom, vamos lá. Sempre assim, irmãos. Ó, como que a gente entende a Bíblia? Bom,
Vamos imaginar que a gente bateu o olho num versículo. Bateu o olho num versículo. Como é que você tem que interpretar a Bíblia? Bati o olho num versículo, não entendi direito. Tem versículo que a gente entende. Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, isso é muito fácil de entender. Jesus é por ele que a gente vai. Agora chega num texto como esse, a gente tem que dar uma paradinha. Muito bem. O que a gente tem que fazer? Irmãos, a gente tem que ir para o capítulo inteiro, quando a gente não entende um versículo. A gente não entendeu, mesmo olhando para o capítulo inteiro. Tem que ir para o livro inteiro. Não entendi o livro inteiro, aí tem que ir para o testamento inteiro. Não entendi ainda, tem que ir para a Bíblia inteira. E a partir daí é pesquisa, sem parar. Porque tem texto que é difícil mesmo. Tá bom? Mas, antes de continuar aqui, eu quero só relembrar os irmãos. A Bíblia está falando aqui para nós, ó, quer ver? Ó? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Isso aqui deixa a gente louco. Porém, eu quero que os irmãos lembrem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Está falando de nós. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Começo dessa perícope, você viu como é, esse trecho da Bíblia. O final desse trecho, você viu como é. Irmãos, versos de 26 até o 31, está falando de nós? Não, irmãos, não está. O que está falando da gente é verso 39. Esse está falando da gente. O que está falando da gente é o verso 19, 20, 21, 22. Entendeu? Esta parte daqui não está falando da gente. Porque se essa parte estiver falando de mim e de você, é possível perder a salvação. Agora, nós somos salvos pela graça? Ou a gente é salvo pelo nosso próprio mérito? Então agora vamos lá. Muito bem, esta parte não está falando sobre nós, porque nós já estamos prontos. Nós, irmãos, nós somos daqueles que se conservam, creem, têm fé para a conservação da alma. Nós somos esses. Agora vamos lá. Mais uma vez, não me cansarei de fazer isso. Irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Alguém aqui tem um filhinho aí? Uma filhinha? Tem, não tem? Tem como? Por exemplo, o Elton e Raquel. Tem essa gata aí, Letícia. Ela pode decidir não ser mais... Não, mãe, eu não sou mais sua filha, não. Não pode, né, Raquel? Ela não pode tirar para você. Agora parece que crente pode. Não é estranho isso aí, irmão? Olha para você, pai, não gosto mais de você. Não sou mais sua filha. Isso é um problema seu, minha filha. Você é. Certo? Com Deus é a mesma coisa. Eu nunca falei isso para você, não. Não adianta. Estão conversando. Está conversando durante o culto. Eu nunca falei isso para você. Ela veio falar da neta. A neta, não. Neto não conta. O que conta é filho. Filho é o que importa. Um neto é agregado. Não, brincadeira. Então eu sei, eu estou brincando. É que eu não tenho ainda. Mãe, o que importa é mãe e filho aqui, ó. Bom, vamos lá. Não me cansarei de falar isso. Irmãos, nem todo mundo que levanta a mão é salvo, irmãos. Meus irmãos, nem todo mundo que é batizado é salvo. Isso não depende da gente. Tem gente que até pensa que é salvo. Ele pensa. Irmãos, quando a gente lê Mateus, que é um texto duríssimo em alguns pontos, pense naqueles que vão chegar lá, né? É uma figura, batendo na porta. Eu profetizei em teu nome. Nunca vos conheci. Eu fiz cura em teu nome.
nunca vos conhecesse. Já pensou nisso, irmãos? Isso é difícil, irmão. Esse texto não está falando da gente. E aí eu preciso ir lá para a parábola do semeador, rapidinho, para explicar para aqueles que ainda não entendem isso. Por favor, comigo, parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Todos são salvos? Todo mundo que levanta a mão é salvo? Todo mundo que é batizado é salvo? Então, se você nunca percebeu esse texto, se segure no banco, porque agora lá vai. Verso 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Verso 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Este aqui, quando a palavra chega, ele aceita a palavra ou não? Não, irmão, não aceita. O diabo já tira. Não aceita, irmãos. Está ao pé do caminho. O diabo tira do seu coração. Ele não aceita a palavra. Certo? É o único que diz não. Todos os outros dizem sim à palavra. Continue comigo, verso 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo a Bíblia diz o quê? Nasceu. Nasceu alguma coisa lá. Esse disse sim ou não? Sim. Porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, mas ela nasceu no coração dele. Vamos comigo, verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Está vendo que tem gente que aceita Cristo? Ele recebe com alegria. É de verdade. Vai lá comigo. Mas não tem raiz em... Verso 21, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Terceiro tipo de solo. Verso 6. Verso 7, né? Obrigado. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram-na. Vamos para o verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Ela nasceu ou não? E fica infrutífera. Nasce alguma coisa lá, mas não tem fruto. Esse também disse sim à palavra. Mas aí, verso 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um 100, outro 60 e outro 30. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um fruto produz 100, outro 60 e outro 30. Bom, vamos lá. Parábola do semeador. Quantos tipos de solo? 4. Quantos dizem não ao Senhor? 1 diz não. Quantos dizem sim? 3. Destes, quantos realmente o sim é verdadeiro? 1. Volte para Hebreus agora. Volte para Hebreus. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Tá bom? Verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Está falando daquele que tem a boa terra? Não, irmãos. Está falando daquele que caiu entre espinhos e daquele que caiu entre pedregais. É isso que está falando aqui. Porque o que cai em boa terra fica firme. E você vai saber o porquê daqui a pouco.
Uma das coisas que eu tenho dito aos irmãos é que quando você foi batizado, quando você foi apresentado, eu disse que esse grupo de pessoas aqui, a gente ia te magoar. Porque é isso que acontece de vez em quando aqui, a gente se magoa. Estamos cheios de pecado, irmãos. É pelo sangue de Cristo que a gente entra com ousadia. É pela carne do Senhor, desfigurada na cruz, é que a gente pode se chegar a Deus consagrados. Não é por nós estamos cheios de pecado. Você, essa noite, que precisa de salvação, você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar isso aos pés de Cristo, porque Ele é o único digno de fazer isso por nós. Esses aqui não são pessoas salvas, eles estão no meio do povo, e é por isso que a carta também é escrita. Um dos motivos da carta é que alguns têm colocado no meio da igreja, né, entre os hebreus, algumas coisas que a gente até estudou na classe dos homens pela manhã, certo? Que não faz parte mais da aliança, porque agora nós estamos na nova aliança, nós estamos num novo e vivo caminho. Mas agora eu preciso dar uma corridinha, tá bom, irmãos? Para a gente poder estudar um pouquinho mais. Bom, dito isto, vamos voltar aqui para o texto e pensar em duas coisas. Primeiro, verso 28, fala sobre a quebra da lei de Moisés. Bom, um crente em Cristo Jesus, ele não quebra a lei de Moisés. Por quê? Porque o segundo Adão, que é Cristo, já cumpriu toda a lei. Como ele cumpre toda a lei, ele tem o direito de chegar perante Deus e sentar à destra dele. E hoje ele intercede por nós que cremos no seu sacrifício. Então, o crente não quebra a lei de Moisés. Mas vamos lá. Deixa eu te falar o seguinte. Imagine que alguém decidisse cumprir a lei de Moisés. É claro que seria uma inocência, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Você percebeu que eu tirei o teté hoje ali de trás? Alguém percebeu? Ele é obediente, pelo menos comigo ele foi obediente. Tá bom, obrigado. Tá bem. Você acha que ele queria sair dali? Não. Quando eu falei para ele, vem, o que ele disse? O que ele disse para mim? Não. Vem, filho. Não. Vem, caramba, vamos embora. Né, brincando com ele. Vamos embora. Pronto, saiu. Tá vendo? Ele não quer sair daí. Mas aí chega um momento na vida dele, eu acho que eu nunca pequei. Já pensou, Theo? Nunca pequei na minha vida. Cadê a Rízia? O Wesley, foram embora? A Wesley, nunca pequei. O Theo falava, nunca pequei. A partir de hoje eu vou cumprir a lei. O que a Bíblia diz? Se, nessa caminhada, ele falhar em um ponto. Se falhou em um ponto, tudo foi destruído. Não vale mais nada. Porque falhou em um ponto. Quem é que consegue cumprir a lei de Moisés? Ninguém. Então não adianta querer pôr em cima do povo isso. Você é um judeu, a gente respeita você, né? Imagina o escritor aos hebreus falando isso. A gente respeita você. Talvez o escritor aos hebreus, é o que eu creio, né? Tirando Lucas, que era um prosélito, todos os outros eram judeus. Então, todos os outros eram judeus. Mesmo o que não era judeu, era prosélito, certo? Aquele que, mesmo sendo gentil, quis virar judeu, é um prosélito. Tá bom? Então é o seguinte. Crendo que esse homem também é um judeu, eu também sou judeu, mas não adianta, vai quebrar a lei de Moisés. E o texto está dizendo assim, verso 28, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Opa, peraí, esse negócio de morrer não é com a gente não, a gente quer viver, sim ou não? A vida é tão boa que a gente quer a eterna, é isso que a gente quer. No verso 26, se pecarmos voluntariamente. E aí, olha só, irmãos. Aí eu preciso ir com os irmãos para um texto do Velho Testamento, só para os irmãos entenderem melhor. Por favor, deixe marcado Hebreus, né? Vamos para Números. Vamos para Números, capítulo 15. E nesse texto, nós vamos para o verso 29, isto. Para o verso 29.
Bom, então aqui é a repetição de várias leis. E aí no verso 29 diz assim, ó: para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que pecar por ignorância. Tá, beleza. Pecou por ignorância é uma coisa. Sabe aquele negócio que eu não sabia, quando é sincero? Não é? Não tem de vez em quando? Então, por exemplo, eu não sei, eu não consigo dar um exemplo agora. Mas imagine que você não está bem e eu faço uma brincadeira com você e você não goste. Mas eu não sabia que você não estava bem. Ô, Ney, eu não estou bem hoje para brincadeira. Ô, me desculpa. Aí a pessoa desculpa na hora. Não é? Agora, não tem aquela pessoa que ou ela faz raiva mesmo, ou parece estar fazendo. Aquele negócio, é de propósito esse negócio? Você já perguntou para alguém isso aí? Não, é de propósito. Não, fala a verdade. Sabe esse negócio? Que parece que é de propósito. Né? Olha aqui. Quando não é por ignorância. Nós estamos no verso 29, então agora 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente ou voluntariamente, tá bom? Quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada, né? Será excluída, será morta, será mandada embora. Aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Vai morrer, irmãos. Agora, lembrando, por favor, não cometa anacronismo. Nós não vamos matar ninguém aqui. Tudo bem? Isso é uma coisa óbvia, né? É uma coisa óbvia. Então, naquele momento, para aquele grupo, era assim que se tratava o pecado feito de uma forma voluntária. Muito bem. Irmãos, por esses tipos de pecado aqui, o que acontecia na velha aliança? Morte. Pecou voluntariamente, morria. Nós estamos na nova aliança. A questão é que um crente em Cristo Jesus, ele não pode estar nessa condição. Isso é impossível. É impossível. Pode acontecer falhas. Falhas. O filho pródigo, ele cometeu uma falha e voltou para casa. Entendeu? O homem de 1 aos Coríntios cometeu uma falha, foi excluído, estava morrendo de tristeza. E em 2 Coríntios ele é trazido de volta. Entende como é? E em 1 aos Coríntios, quando manda excluir aquele homem, o apóstolo Paulo ainda escreve: para que o corpo seja entregue a Satanás e a alma seja salva no último dia. Porque era um crente. Era um crente. Agora, crentes não podem ter essa condição aqui, meu irmão. Como é que crentes vão pecar voluntariamente, sabendo que está desagradando a Deus e pecando, e pecando, e pecando, e pecando? Isso é impossível. Crente peca por alguma falha, crente peca por alguma fraqueza, se arrepende e volta, e luta contra o pecado. Não é um pecado voluntário. Então é isso que o crente faz. Então, pecou voluntariamente, velha aliança, morte. Peca voluntariamente na nova aliança, opa, aí a gente precisa prestar atenção. Porque a ideia de pecar voluntariamente na nova aliança está relacionada à pessoa do Filho, ao sacrifício de Cristo na cruz. E o verso 29, irmãos, é duríssimo conosco. Verso 29: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Opa, pisar no Filho nunca. A gente pensando nessa figura de linguagem, pisar no lixo tudo bem, fazer de Cristo isso nunca. Não.
Eu não sei o que acontece, pelo menos eu acompanho as coisas aqui nesse país, que agora alguns trazem a ideia que não existe santo e profano, né? Estão trazendo isso. Né? Alguns anos atrás, eu já dizia que a tatuagem ia ficar uma coisa normal no meio do povo de Deus, você vê isso. Em breve os crentes estarão bebendo nesse país. Em breve. Os crentes, eu tenho dito isso há muito tempo já. Eu não sou profeta. É só fazer análise. Em breve os crentes estarão bebendo nesse país. Estarão bebendo. Já chegou essa ideia no nosso país de que não existe santo e profano. Seria lindo isso. Seria lindo. Mas a Bíblia está dizendo que dependendo do que você fizer, você profana o sangue do Senhor Jesus. Você pisa nele. Então tem diferença em conduta cristã e conduta que não é cristã, sim. Tem diferença. Tem diferença da forma como a gente lida com a vida, com a nossa família, com Deus, com a nossa igreja. Tem diferença. É crente de verdade? Entregou sua vida a Cristo? Então por que não cumpre os mandamentos? Por que não mostra o amor que realmente tem a Cristo? Opa, qual é a nossa condição? A nossa condição é dos versos de 19 a 25 ou estamos no 26? E eu não estou querendo colocar pulga atrás da orelha de ninguém, porque para mim aqui todo mundo é crente. Agora, fazendo uma aplicação com cuidado, irmãos, por favor, né? Se somos crentes de verdade, por que todo mundo não olha para nós e diz que a gente é crente? Todo mundo devia olhar para a gente e dizer que a gente é crente, pelo nosso porte. E quando a gente, imagine que em algum momento a gente se apresentasse como cristão, a pessoa tinha que falar, puxa, bem que eu percebi. É só isso. É assim que as pessoas têm olhado para a gente? Você que ainda não fez uma decisão, como está a sua vida? Porque talvez, como dizem por aí que todo mundo é filho de Deus, alguns de nós podem pensar que é isso mesmo. E com isso estamos profanando o Senhor Jesus. Porque Ele morreu na cruz em vão, então, se todo mundo é filho de Deus. E Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por meio dEle. Então, irmãos, o que nos resta é a morte eterna. E aí, versos 30 e 31, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é vingança, isso é a parte do Senhor, e eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O texto aqui está falando realmente sobre segunda morte, irmão, sobre profanar o nome do Senhor Jesus. Mas aos crentes, com bastante cuidado, uma aplicação paralela a isso, que a gente sabe que o Senhor Deus, Ele disciplina quem Ele ama. Temos que tomar cuidado, para que a gente não falhe. A gente não vai perder nossa salvação. Mas se nós falharmos como crentes, a gente tem que ter as consequências da nossa vida, sim. Então, o texto não está falando de disciplina aos crentes, mas a gente sabe que o Senhor Deus, Ele disciplina o filho que Ele ama. Muito bem. Indo para o final, a terceira parte. Agora é um momento de exortação. Aquele incentivo que o texto vai nos dar agora. Versos de 32 a 39. E vamos para o final da mensagem. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates e aflições, e em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará.
mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que se retiram, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a partir daqui, o autor ele volta suas palavras novamente aos fiéis, né? Lembra da primeira parte, falou a fiéis. A segunda parte, ele mostrou que determinado tipo de comportamento não é comportamento de fiel. E agora ele volta a falar com os fiéis. Na primeira parte, ele destacou o direito que nós temos em Cristo. Agora, irmãos, o destaque está na perseverança dos santos. Perseverança. Vamos lá. O que é que pode nos afastar do Senhor Jesus? O que é que pode nos afastar do Senhor Jesus para sempre, né? Estou falando para sempre. Nada, isso? Nada. Muito bem. Nada. Nós cantamos até uma canção que diz: nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, não é? Baseado em Romanos. Cantamos uma canção que diz isso. Nada vai poder nos separar. E aí, como é que ele começa essa sessão? Ele diz: lembrai-vos. Verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados. Irmãos, isso na vida do crente é importante. Importante. Irmãos, vamos lá. Uma outra coisa que eu brinco com vocês, é aquele negócio de vez em quando a gente tem vontade de desistir. A gente tem vontade de desistir da vida, desistir do emprego, sei lá, desistir do casamento, desistir dos filhos. Mas existem coisas que a gente não consegue fazer. E uma das coisas que é nítido num grupo como o nosso, é que existem pessoas aqui que não conseguem ir embora. Que de vez em quando se entristeceram nessa igreja, até brinco de novo com você, as pessoas vão te magoar aqui. E quando você tiver problema aqui, eu vou saber o fruto que você vai dar. Vamos ver que fruto vai ser quando tiver um problema. Como você vai resolver isso. Tem gente aqui que não consegue ir embora. Lembrai-vos dos dias passados. Quando você olha para trás, o que te motiva a continuar? O meu medo é que exista alguém aqui que não tenha nenhum motivo no passado, que diga assim: ó Deus, naquele momento, o Senhor foi meu escudo, o Senhor foi minha rocha, o Senhor era a fonte que eu precisava, sabe? Foi naquele momento. Naquele momento o Senhor me sustentou. Olhando para trás, tem gente, né, que olha para trás, parece para se regozijar de como era antes de ser crente. Não, irmãos, não é isso que o texto fala. O texto não quer saber da gente antes de ser crente. O texto quer saber da gente depois de ser crente. E depois de ser crente, quando a gente olha para trás, o que é que nos motiva a continuar? Irmãos, muitas vezes é o sofrimento. Sabe, você que pensou, naquele momento o Senhor me sustentou? É porque você estava sofrendo. Sabe, você que pensou nisso? O Senhor, naquele momento eu já era crente, mas o Senhor me resgatou. É porque você estava sofrendo. O que é que faz você, quando você olha para trás, o que te motiva? Porque digo aos irmãos, mesmo em tempos difíceis, podemos estar em paz com Deus. Creia nisso. Não espere a paz desse mundo. Olhe para esses irmãos. Dependendo do momento que você tiver na sua vida, você tem que se emocionar com isso. Verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições. A ideia aqui desse combate é realmente uma luta. Uma luta. Antigamente tinha até aquela palavra certame. Já ouviram essa palavra? Certame, que é a luta mesmo. Duas pessoas vão lutar. Tem dois obstáculos em sua vida. É você. Você suportou isso. Por isso que você não é daqueles que se perdem, mas você é daqueles que se conservam para a salvação.
Entendeu? É na dificuldade. Se você está passando por dificuldade hoje, você se apegue mais ao Senhor. Se apegue mais a Ele. Verso 33, em que fostes feitos espetáculo. A ideia é um espetáculo em um teatro. Tem que lembrar do que acontecia no primeiro século. Em que no outro tempo, em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Então é assim, a perseguição acontecia. E sabe o que acontecia com os cristãos? Eles eram colocados como público-alvo para maus tratos diante dos outros. Só que isso não aconteceu só com esse grupo. Eles e outros grupos participaram disso. Aí a gente canta a canção. Eu queria ver. Agora eu esqueci como é mesmo. Em memória, como é que é mesmo? Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma e nunca negava sua fé de cristão, não é? A gente não canta isso. E depois, qual a segunda parte mesmo? Canta aí, fala para mim, segunda parte. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões, né? Não é isso? É isso que acontecia, irmãos. Só que aqui, olha o texto é profundo. Você percebeu? Vocês foram colocados como espetáculo. Era um teatro onde o público-alvo eram os cristãos sendo maltratados. É isso aqui que faz com que aqueles não sejam para a perdição, mas sejam para a conservação da alma. Essa é a fé. Essa é a fé que tem que nos mover, que nos moveu em 2019. Hoje, como último culto do ano, temos que lembrar, o último culto do ano de domingo, né? Temos o culto do dia 31. Essa fé tem que nos mover no ano de 2020. No que eu preciso melhorar, sabe? Nas dificuldades que eu passei. E se eu tiver que passar, Senhor Deus, contigo eu passo. É isso. Essa fé, por quê? Por causa dele. Do nosso Salvador. Do começo do texto. Que nos faz entrar com ousadia. Esse povo sofreu. E olha, não parou. Não parou. Verso 34. Porque também vos compadecesse das minhas prisões. Irmãos, agora olha isso aqui. Não grifa aí, né? Você que gosta de grifar na sua Bíblia. E com alegria permitisse o roubo dos vossos bens. Ué, que negócio é esse? Irmãos. Sabe por quê? Porque eles não juntam tesouro na terra. Ninguém gosta de ser assaltado. Mas um grupo que pensava na volta de Cristo iminente, não pode esquecer disso. Os irmãos do primeiro século pensavam que Cristo ia voltar logo, no seu século. É só você ler as cartas de Paulo, ele pensava. E nós, os que ficarmos vivos, é assim que ele fala. E nós temos que pensar da mesma forma. E se houver uma perseguição como essa, aí os verdadeiros crentes, eles vão crescer, eles não vão diminuir não. A quantidade de crentes vai aumentar. Porque é assim que o evangelho sempre correu. É assim, é um caminho, uma corrida, e o evangelho está aí. Irmãos, esses irmãos aqui, eles estavam em sofrimento, mas eles lembravam disso. E continuavam. Isso os motivava. Então, agora vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui? Se é que nós estamos passando por dificuldade, o que nós estamos buscando aqui? O que nós precisamos fazer quando a gente não tem mais nada a fazer? Tá? A Bíblia está falando para nós, espere. Espere. O que é urgente mesmo, você sabe o que você tem que fazer. Aquilo que não está no seu alcance, como não estava no alcance desses irmãos, dessas coisas, isso aqui estava no domínio do Senhor Deus. Eles eram a parte fraca aqui. E o que o Senhor fala para eles? Por meio do Santo Espírito, inspirando o autor de Hebreus, verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência,
para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E eu quero agora falar a você que não é crente, você que necessita de salvação. Você viu o texto essa noite. Eu não sei se você está aqui no templo, eu não sei se você está me assistindo pela internet, mas ele não tardará. E é assim, o nosso tempo pode passar como passou de muitas pessoas, e elas já estão mortas. Mas para o Senhor, Ele tem o dia certo. E não se esqueça que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos um dia. Nunca se esqueça disso. O Senhor Deus está fora desse tempo. Ele tem o tempo certo de vir. E para nós, sempre é na nossa época. Tá bom? Nós esperamos Cristo. Nós já esperamos por Ele. Ele não tardará. Mas aí, alguns vão recuar. Porque o verso 38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele não recuar, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Alguns recuam sim. Irmãos, eles não são salvos. O Neil perdeu a salvação? Não, meus irmãos, ninguém pode perder o que nunca teve. Não é isso. É que eles nunca foram salvos. Então eles recuam. E a pergunta para todos nós é: e nós? Nós vamos recuar? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, aqueles que creem para a conservação da alma. Que Deus te abençoe. E que você esteja firme nesse propósito, de fazer parte de uma igreja, de estar firme no propósito de Deus, no corpo local onde você é membro, de ter propósitos para a sua família como crentes, de ter propósitos com o seu Deus, no teu emprego, na tua escola, no teu namoro, sabe? Você que ainda namora, propósito social. Você sabe que você tem conversado com o Senhor Deus. Quero fazer o convite: creia, tenha fé nas dificuldades, tenha fé hoje no sangue do Senhor Jesus, entregue sua vida a Cristo, peça o seu batismo, volte para a igreja, não pise no sangue de Cristo. Se você é um crente, isso é impossível, mas talvez a gente esteja falhando. Deus te abençoe, fique firme. Obrigado, meu Pai, pela mensagem de hoje. Clamo que o Senhor abençoe este momento, ó Pai, de cântico, ó Pai, esse momento em que nós vamos, ó Pai, meditar no que foi falado, meditar na canção, meditar na nossa vida, ó Pai, e tomarmos decisões. E eu peço que hoje tenha pessoas que se entreguem ao Senhor Jesus Cristo, pessoas ao Senhor Deus dispostas a serem batizadas, pessoas ao Senhor Deus que voltem para a igreja. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, amém. Vamos cantar uma canção, vamos ficar em pé. Peço aos irmãos que